Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre feudalismo. O que foi o feudalismo? O que se formou no feudalismo? Tá? Feudalismo, modo de produção. Como uma sociedade se forma, como ela produz, como é a sua vida econômica, como é a sua vida social, como é a sua vida cultural. É uma formação de uma sociedade, tá? O feudalismo vai se formar aí entre os séculos 5 e século XV, são aí 10 séculos, né? Mas o ponto forte, né, a formação mesmo, no modo geral do feudalismo, vai se dar aí por volta mais ou menos antes do século IX, que a gente vai ter, não tem data precisa, tá? Isso é uma data aí que os historiadores costumam dar como da Idade Antiga, que é a queda de Roma, e que aí marca, né, o fim da Idade Antiga e se inicia aí com a formação do feudalismo, a Idade Média, desculpa, a Idade Média. Acaba a Idade Antiga, Idade Média. O feudalismo é uma junção de quê? Olha só, dois costumes que são da era romana, tá? Idade Antiga. Você vai ter, é muito comum a junção dessas da cultura romana, você usar no feudalismo o comitatus, que era muito habitual, que a gente vai ver isso no feudalismo. Por quê? Vários costumes desses vieram daquela invasão bárbara que teve em Roma, de ostrogodos, visigodos, enfim. Esse costume do colonato e do comitatus, ele vai passar da Idade Antiga e vai ser usado na Idade Média, tá? Bom, colonato. Colonato era um costume totalmente romano, onde o colono, ele colocava as pessoas, os camponeses, para trabalhar nas suas terras. Os camponeses produziam, viviam daquela terra e parte daquela sua produção era dada ao dono do terreno, ao dono do feudo, não era feudo ainda o nome, tá? E aí você vai ter o comitatus. O comitatus era uma espécie de elo, um elo de fidelidade, um elo de lealdade. Bom, era como se fosse uma questão de honra. Olha, eu deixo você produzir nas minhas terras, você vive daquilo, mas você, por honra de caráter, você me deve lealdade. Esses dois costumes vão ser usados aí no feudalismo. Por quê? Porque tem até um filme, Game of Thrones. Quem tem o costume de ver esse filme, ou quem já viu, eu vi poucos, né? Ele tem muito disso, dessa questão da fidelidade, da lealdade, né? Do suzerano para o seu, do vassalo para o seu suzerano. É muito habitual nesse tipo de filme. E na pirâmide social do feudalismo, a gente tem três partes. A primeira, o clero, a segunda, a nobreza e a terceira, com camponeses e servos. O clero era uma parte da sociedade que detinha todo o poder. Todo o poder. Poder da educação, poder da leitura, da escrita. As pessoas, só pessoas da Igreja Católica é que tinham direito a aprender a ler, aprender a escrever. As pessoas comuns não tinham esse tipo de direito. Por exemplo, não é que as pessoas fossem burras, tá? Não é isso. Mas as pessoas, elas não tinham acesso a tudo que era a todo tipo de verdade. Se a igreja dissesse alguma coisa, as pessoas eram obrigadas a acreditar, porque na verdade elas não sabiam se era verdade ou não. Estava escrito na Bíblia, a igreja professava aquilo, para elas era tida como verdade. Elas não tinham muito o que questionar, porque não sabiam, elas não tinham o conhecimento. E a Igreja Católica, ela tinha muito poder, ela tinha muitas terras, né? E ela tinha o hábito de falar para as pessoas que as questionasse, né? Que questionasse a Igreja Católica, fala assim: olha, se você me questionar, você vai para o inferno. A pessoa que questiona a Igreja Católica não tem direito ao céu. As pessoas
por falta de sabedoria, não questionavam nada da igreja, aceitavam aquilo como um fato real, como um fato verdadeiro e certo. E você pode reparar que as igrejas, as medievais, elas têm uma arquitetura geralmente muito altas, né? Principalmente as góticas, né? Com estilo gótico. Isso já é uma coisa pensada para o ser humano, na verdade, com aquelas construções muito altas, era como se o ser humano fosse muito pequeno diante da Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica sempre se sobrepondo à população. Na segunda camada, você vai ter, da classe social, você vai ter a nobreza. Aí a nobreza você vai ter cavaleiros, as pessoas que protegiam os dogmas da igreja, protegiam as terras, lutavam pelas terras, enfim, às vezes eram donos de reinos, donos de terras, enfim. Na última camada, a gente tem logicamente os servos e os camponeses, que eram os trabalhadores braçais das terras. Era a grande maioria da sociedade. E aí vai todo esse processo de feudalismo, na verdade, ela vai acabar mais à frente por conta dessa classe social, dos servos e camponeses, que eram a maioria, tá? E aí, com relação a essa relação de vassalagem com o servo, assim, vai trabalhar para o seu suzerano. Por que ele precisa? Ele precisa de um lugar para viver com a sua família, ele não pode ficar na rua, na estrada. Era muito comum nessa época, Idade Média, ter vários saques, roubos na estrada. Era muito perigoso. E, de uma certa forma, ele está dentro de um feudo, ele estaria protegido com a sua família. Então, o que ele vai? Ele vai a um senhor feudal ou um suzerano, ele oferece o seu serviço e, em troca, ele vai ter aí a proteção. Ou seja, o suzerano era o dono da terra. Aí eu vou lá com a minha família e me ofereço para trabalhar na terra dele.